A gente vai falar, inclusive, agora com um prefeito que está tomando uma atitude a partir de hoje e que é difícil para os moradores, que é a restrição quase que total do município, com fechamento, inclusive, de supermercados, farmácias, só atendendo em delivery. 5 dias, não pode se dizer um lockdown, a gente vai até entender melhor sobre isso, mas o transporte público, por exemplo, suspenso. Eu estou falando de Ribeirão Preto, assim como Franca e mais 23 cidades dessa região que resolveram restringir ainda mais a situação lá, a circulação de pessoas. A gente vai conversar com o prefeito da cidade, Duarte Nogueira, que já está conosco aqui ao vivo. Olá, prefeito, bom dia, muito obrigada por atender o UOL. Bom dia, Fabiola Cidral, bom dia a todos que nos acompanham pelo UOL News. Prefeito, qual é a gravidade da situação de Ribeirão Preto e dessa região toda, que eu acho que o senhor pode falar por essa região, nesse momento agora de aumento de transmissão e internações? Bom, nos últimos 10 dias, Fabiola, toda a nossa estrutura assistencial de saúde, que é coordenada pelo Comitê Técnico de Contingência Municipal, que é liderado pelo secretário da Saúde, vem identificando um aumento do número de demandas para internações em casos mais graves para leitos de UTI e Covid. E também uma procura mais acentuada em casos também mais graves, complicados do ponto de vista médico, já no pronto atendimento, que é a porta de entrada para toda essa estrutura assistencial. Nós tivemos, no dia de ontem, 27 pessoas entubadas nas nossas 4 unidades de pronto atendimento que estão fazendo o atendimento para a Covid-19. E nesse instante, dos 319 leitos que nós temos na cidade, em 11 hospitais públicos, filantrópicos, particulares, que atendem Covid-19, dos 319 leitos de UTI, 305 estão ocupados. Portanto, uma taxa de ocupação de 95,61%. Então, nesse final de semana último, o secretário de Saúde falou comigo, conversamos com a nossa equipe e anunciamos na segunda-feira que, a partir do dia de hoje, nós faríamos o que chamamos de fase emergencial restritiva. Então, nós estamos fechando hipermercados, supermercados, padarias, restaurantes, comércios, shopping centers, tudo que não for essencialmente necessário, como são as clínicas de saúde, a parte de assistência humana, assistência veterinária, postos de gasolina, indústrias que funcionam em regimes sem público para atendimento e construção civil. O resto vai estar tudo parado, inclusive o próprio transporte coletivo, até a próxima segunda-feira, dia 31 de maio, para que nós possamos, nesses próximos 5 dias, até segunda-feira, analisar como ficam as curvas epidemiológicas. Para você ter uma ideia, no dia 17 de março ao dia 21 de março, nós fizemos um primeiro lockdown mais duro aqui na cidade, há 60 dias atrás. Há 60 dias atrás, nós tínhamos 240 leitos de UTI na cidade. Hoje já são 317 e 95,5% deles estão ocupados nesse instante. Os nossos pronto-atendimentos, nós instalamos estrutura de reservação de gases de oxigênio em todas elas, duplicamos a capacidade daquelas que já tinham. No nosso hospital municipal, que atendia 19 leitos de UTI, agora estão atendendo 39 leitos de UTI, nós aumentamos a capacidade de oxigênio de 5 mil metros cúbicos para 9 mil, e a intensidade da demanda continua muito forte. Nós temos em Ribeirão Preto acima de 90% da variante P1, e ontem a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, identificou na cidade de Porto Ferreira a cepa P4. E nós não sabemos ainda o grau de letalidade e de contaminação que ela é capaz de produzir. Então, nós estamos num alerta total e, ao mesmo tempo, muito prudente para garantir que todo mundo que precisar de leito de UTI ou de respirador artificial possa tê-lo sem maiores tragédias.
Prefeito, a gente acompanhou a fala, inclusive, do ministro da Saúde, ele falando, estamos auxiliando os municípios. Queria saber, há algum auxílio do Ministério da Saúde nessa tomada de decisão sua, ou até uma ajuda do governo do estado de São Paulo? O senhor chega a consultar o comitê de contingência para tomar uma ação como essa, de restringir a circulação das pessoas? Bom, nesse caso, não. Nós não consultamos porque o governo do estado estabeleceu um regime de transição entre a fase vermelha e a fase laranja e deixou a cargo das cidades serem mais restritos ou não. Nós estamos tendo que ser mais restritos, porque a nossa situação aqui ela é mais complicada do que me parece hoje a região da capital e da região metropolitana, mas que no dia de ontem, pelos noticiários, pelos jornais, eu verifiquei, fala inclusive do secretário municipal de saúde, e na capital os leitos passaram de 80% de ocupação em UTI. Então, é um fenômeno que, em diversas graduações, mas ele é ascendente. Mas é uma coisa... só desculpa interromper, prefeito, mas eu acho curioso isso, né? A gente usa um parâmetro que é complicado, né? Quer dizer, tem leito, então pode liberar. Quer dizer, vai morrer mais gente. O senhor mesmo está falando aí que o patamar já é muito mais alto que a gente está vivendo. Então, assim, tudo bem, São Paulo tem mais leitos, então pode deixar aberto. É mais ou menos isso, né? Fabíola, o que nós temos que ficar principalmente atento é não deixar ninguém que necessite de tratamento especializado, com respirador artificial, leitos de UTI, deixe de tê-lo. Mas, numa outra ponta, é extremamente racional considerar o seguinte: ou nós intensificamos a nossa capacidade de vacinação, oferecendo mais vacinas aos brasileiros de todas as cidades para imunizar, e a vacina funciona, nós estamos tendo menos mortes e menos casos graves de pessoas acima de 90, acima de 80 e acima de 70, estamos tendo mais casos graves, em pessoas de 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Então, o que está ocorrendo é que as novas variantes estão sendo mais cruéis com as pessoas mais jovens, que são aquelas que ainda não estão imunizadas. Nós vacinamos aqui em Ribeirão Preto 22% da população já com a primeira dose e 12% com a segunda dose. Ontem nós vacinamos todos os motoristas do transporte coletivo, estamos vacinando as pessoas em segunda dose de 80 até 84 anos, já vacinamos as puérperas e as gestantes acima de 18 e estamos vacinando agora os com comorbidade, com deficiência de 45 a 49 anos. Mas a vacina, se tivesse sido mais bem ofertada, nós já teríamos menos problemas que estamos tendo agora nessa eventual terceira onda, inclusive citada pelo próprio ministro da Saúde, Queiroga. O prefeito, em relação ao funcionamento, a partir de hoje começa essa restrição. O senhor não está chamando de lockdown, não podemos falar lockdown, né? É um período de maior restrição. Restritiva. Emergencial restritiva. Medida restritiva. Tá. E aí, prefeito, o transporte não funciona, tudo fechado. As pessoas que saírem na rua, elas poderão ser abordadas, por exemplo? O que você está fazendo na rua? Vai ter alguma coisa nesse sentido? A partir das 9 horas da noite até às 5 horas, há o chamado toque de recolher. Nós suspendemos o transporte coletivo, mas mantivemos funcionando os táxis e os veículos por aplicativos, para que as pessoas, dentro do possível, possam se locomover e os empregadores também possam organizar os seus colaboradores naquilo que for emergencial e que estiver funcionando, para que eles possam trabalhar. As medidas são duras, são difíceis, são indigestas, nenhum governante gosta de tomar esse tipo de medidas, mas não há outra solução nesse momento senão garantir esse distanciamento físico, para que o nível de contaminação e de contágio por consequência das pessoas diminua e nós possamos ter menos pressão na nossa estrutura assistencial, porque ela não é infinita. Se nós não fizermos esse freio de arrumação no número de pessoas contaminadas, nós não teremos condições de atender a todos satisfatoriamente.